E não é, meu amigo, que o Brasil voltou a ser um país de classe média? Bom, pelo menos é o que dizem os dados oficiais, que o desemprego diminuiu, a renda aumentou, mas tem um porém, né? Será que é o que importa de verdade? Será que os brasileiros estão realmente vivendo uma vida melhor? Será que o Brasil tem o que comemorar de verdade? E quanto que você precisa ganhar para ser considerado de classe média? O objetivo desse vídeo é te ajudar a entender por que as famílias de classe média no Brasil estão se sentindo tão pobres e também para te trazer um tipo de informação que a mídia tradicional não vai te mostrar. Fica comigo até o final. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, eu sou o William Ribeiro e esse é o Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Muita gente no Brasil está comemorando essa conquista aqui, ó. O Brasil voltou a ser um país de classe média. Isso porque 50,1% precisamente por cento das famílias brasileiras estão nas classes A, B e C, com uma renda mensal domiciliar acima de R$ 3.400. Essa matéria do O Globo até usou a expressão ascensão social. Afinal, se tem famílias subindo de classe D para C, elas estão, de fato, ascendendo socialmente, certo? Será mesmo? Fica aí que a gente vai esclarecer essa pegadinha. Mas esse aumento na renda do brasileiro se deve ao aumento na oferta de empregos. De acordo com o IBGE, o desemprego atingiu o menor patamar da história em novembro, com uma taxa de 6,1%. Tudo bem que a gente precisa ter cuidado com a taxa de desemprego, porque ela só considera quem está, de fato, procurando trabalho. Precisamente, olha essa, Bruno. Vamos lá. O IBGE considera desempregado quem procurou trabalho ativamente nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. Então o cara tem que estar buscando trabalho por um mês seguido. Se a pessoa desistiu de procurar, ela sai dessa estatística, ela deixa de ser desempregada. Sabia dessa? Se você não trabalha, você não procurou por 30 dias, você não é desempregado. É isso aí. Que beleza. Esse é o conceito do Aí IBGE. o índice fica bem legal, né? Pois é. Distorcido pra caramba, né? Conceito bastante, digamos assim, favorável. Eu fui irônico. Pra quem não entendeu, eu fui irônico. Então, mas também, de acordo com o IBGE, subiu o número de pessoas ocupadas, que agora somam 104 milhões praticamente de trabalhadores. E uma maior oferta de empregos geralmente colabora para o aumento dos salários. Só que, para esclarecer, as faixas de renda familiar no Brasil são essas aqui, ó. Na classe A, liderando aí os ricaços, Brunão, na renda acima de R$25 mil por mês. Que beleza. Já eu vou te explicar por que não tá bom nem para eles. Na classe B, entre 8.100 e 25 mil, e na classe C, entre 3.400 e 8.100 reais. Até 2023, essa proporção de famílias das classes A, B e C era de 49,6%. E como hoje passou de 50%, isso significa que, no geral, a renda do brasileiro aumentou? De certa forma, né? Porque quem dera fosse simples assim. Na verdade, muita gente da classe média mesmo está se sentindo pobre. Ou seja, o que está passando aperto de verdade é que está difícil fazer o mês caber dentro do salário. Talvez não seja o seu caso, né? Ou você escute amigos e familiares aí que são de classe média falando sobre como está difícil pagar as contas hoje em dia. Mas olha que interessante, culturalmente, por muito tempo, ser de classe média, né, Bruno, era considerado uma coisa muito boa. Pois é. Até por conta do próprio nome, classe média, né? Você não é um rico, mas também não é pobre. É um pobre plus. Isso, pobre plus. Tô brincando, mas é verdade. Alguma estabilidade financeira você tem, né? Ou deveria ter estando na classe média. Você tem um emprego fixo com registro na carteira de trabalho, você pode pagar por consultas médicas na rede privada, talvez até um plano de saúde. No mercado você pode comprar o que você tiver vontade, pode encher o tanque do carro sempre que precisar. Só que não. Boa parte das famílias de classe média estão passando aperto. De acordo com o economista Pedro Fernando Neri, a classe média está vivendo à beira da pobreza. E é nessa ferida que a gente vai cutucar agora, para você entender direitinho por que a classe média está mais perto de ser pobre do que de rica. Tudo isso para valer o seu like e também a sua inscrição aqui no canal. Olha a mensagem que o Lula postou no X em dezembro, que coisa mais linda. O crescimento econômico é uma realidade. Os empregos estão aumentando e os brasileiros e brasileiras, me lembrei do Sarney, brasileiros e brasileiras, nossa, velho pra caramba. Olha, até arrepiei. Estão com mais poder de compra. Essa expressão poder de compra, olha como ela é interessante. Aumento no poder de compra é uma coisa que vai além do aumento do salário. A sua renda pode aumentar e, ao mesmo tempo, você pode perder poder de compra. Isso por conta da inflação. Se a sua renda aumenta além da inflação, aí sim você pode dizer que você teve um aumento no seu poder de compra, sacou? Tanto é que entre 2013 e 2023, o poder de compra do brasileiro, o que você acha? Subiu ou caiu, Bruno?
Caiu bastante. Caiu 5%, mesmo que os salários tenham subido em reais, né, nominalmente. O economista Pedro Fernando Neri, de novo, fez um comentário interessante. Ele falou que a renda de alguém considerado classe média no Brasil fica abaixo da linha da pobreza em alguns lugares como Estados Unidos e Europa. Isso serve para nos fazer refletir se a classificação de renda não está precisando de um ajuste, sabe? Uma revisão. Só que, claro, isso não deve acontecer tão cedo. Uma mudança nessa classificação poderia revelar que a pobreza no Brasil, na verdade, é muito maior do que os dados fazem parecer. Outro comentário do Neri, que dá o que pensar também, é o que ele falou sobre o desafio de manter a renda no decorrer do tempo. Ele disse que muitas famílias estão a um choque de cair na pobreza. Uma demissão, uma doença, um desastre natural ou até uma gravidez. E não é verdade, né, Bruno? Pensa só, com a instabilidade que o Brasil vive, se você tem um emprego hoje, mas você vive preocupado, você vai continuar tendo amanhã, né? Sim. Se alguém da sua família ficar doente, se tem famílias de classe média vão acabar fazendo um empréstimo ali, ou usando o cheque especial, o carnezinho gostoso ali. É mesmo empregado, dinheiro não tá dando, né? Exato. E se nascer um filho, então? Aí, outro aumento de gastos, né? Mais um. Pois é. Mas voltando para a publicação do Lula, junto com a mensagem dele, ele também postou um vídeo, olha aí um trechinho dele. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional, do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista do comércio, ou seja, está tudo funcionando. Tá tudo sob controle, meu. Ah, não, uma maravilha. A gente só não sabe de quem. Confia no processo, pô. É tipo ChatGPT, quando a gente pede aqui no estúdio aqui, ele dá aquela alucinada, sabe? Às vezes falando coisas sem sentido. Mas fala com a confiança, rapaz, que é até bonito de ver. O gabinete do Lula e do Haddad, você deve entrar, deve ter arco-íris, né? Passarinho voando, a Alice perdida ali. É isso aí, tipo isso. Será mesmo que o Brasil tá vivendo um momento excepcional? Ó, dólar, juros, inflação, tudo isso tá no alto. E se isso é viver um momento excepcional, eu fico pensando o que seria viver num momento ruim, né? O dólar alto tá fazendo tudo ficar mais caro. O café tá um absurdo. A carne, então, nem se fala. Na verdade, os alimentos, praticamente todos eles estão encarecendo por causa da subida do dólar. E o dólar alto é um dos fatores que faz a inflação subir. E por que o dólar está subindo tanto? Porque o governo, com sua irresponsabilidade ao lidar com os gastos públicos, está espantando o investidor estrangeiro e dá-lhe juros altos para tentar conter a inflação. Bom, não acredita? Ó, em 2024, os gringos fugiram do Brasil como não se fazia, como não se via desde 2016, meu amigo. E nesse cenário, como é que uma renda de R$ 3.400 vai fazer uma família de classe média viver bem? Você que ganha isso, fala a verdade. Você acha que você está na classe média, você vive muito bem, obrigado ou não? Esses 3.400 estão valendo cada vez menos, porque o poder de compra está caindo muito, você sabe disso, né? No site do Diese tem uma tabela muito interessante que ela mostra quanto que deveria ser o salário mínimo para que a pessoa tivesse dinheiro suficiente para cuidar de todas as suas necessidades. Sabe qual seria esse valor? Quer chutar, não? Ah, não quero, né? R$ 7.067. Isso em dezembro, né? Porque, na verdade, esse valor aumenta todo mês. Afinal, cada mês tudo fica mais caro e o poder de compra do salário mínimo diminui. Só que isso é um sonho, uma utopia, né? Um sonho de uma noite de verão. Imagina se todos os benefícios que o governo quebrado já paga forem reajustados para ficar 7 mil salário mínimo. Inviável, aí que o Brasil impossível. quebra de vez, né? Inviável, impossível. Então. Bom, o fato é que com uma renda tão baixa, adivinha o que acontece com o brasileiro médio, o afegão médio, né? Ele acaba se endividando e esse dado é alarmante, olha só. Na classe média baixa, 79% estão endividados. Na média média, 75%. E na média alta, 71%. Olha o que eu tô falando pra você, ó. Mais de 70% de quem ganha mais de 10 salários mínimos por mês tá devendo. É mole? Que beleza, hein? É muita gente endividada, fala a verdade. Mas sabe uma coisa que atrapalha demais as coisas? Os impostos. O poder de compra do brasileiro, em especial da classe média e também dos mais pobres, está diminuindo também por conta do aumento dos impostos. Em especial sobre o consumo. E esse é um ponto que muita gente não para pensar. Olha só, você paga imposto sobre a renda, né? Na verdade, quando eles falam que tem o imposto do pecado para prevenir ou para desincentivar você fumar, você tomar seu goró aí de fim de semana, para que serve o imposto de renda? Então, eu fico pensando, isso aqui é para desincentivar o trabalho? Fica a dúvida. Escreve nos comentários. Isso é boa. Só que existe também o imposto que você paga na hora que você vai comprar as coisas. Não bastasse ter pagado lá atrás, você paga também na hora que você vai comprar.
E se for carro, você paga para colocar ele na rua todo ano de IPVA, inclusive. Para buscar no supermercado também. Lá em abril de 2024, o Haddad falou que com a reforma tributária, o imposto sobre o valor agregado, o tal IVA, seria de 26,5%. Depois, o governo acabou confirmando que o IVA seria 28% praticamente, o que nos coloca no primeiríssimo lugar do ranking mundial de imposto sobre o consumo. É para ter orgulho, né? Pra ferrar os pobres. Depois você fala que o governo ajuda pobre. Você aí que está assistindo a gente aí, né? Que é o rico, o percentual que ele gasta em alimentação é muito pequeno, que é diferente do pobre, né? Da classe média, que acaba pagando muito imposto sobre um valor significativo da renda dele. Bom, logo depois desse ranking infame aí que a gente lidera, tá a Hungria. E também tem países desenvolvidos onde o cidadão consegue ver o resultado dos impostos que paga, sabe, né? Tipo Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Alemanha, Austrália. Aqui no Brasil, você paga imposto é para não ser preso mesmo. Não é um mercado que você chega lá e fala, ô governo, me dá as coisas de volta aí. Não é assim, você paga para não ser preso. E para título de curiosidade, o imposto sobre o consumo nos Estados Unidos é de apenas 7,4%. Sonho. E sem esse imposto, ou pelo menos se ele não fosse tão cruel, seria mais fácil encaixar as despesas do mês no salário. E como se não bastasse tudo isso, tem uma coisa muito importante que falta para o brasileiro médio, que chama-se educação financeira. As nossas crianças e adolescentes acabam aprendendo um monte de coisa que não vão usar para nada no dia a dia. A escola acaba não ensinando nada sobre o que precisa de verdade, né? Um desses assuntos é a educação financeira. Na verdade, quem domina um pouco de finanças, né, é porque os pais ensinaram em casa ou teve curiosidade, né, iniciativa de aprender por conta própria, como aqui no YouTube, nas redes sociais, lendo livros. E uma das consequências da falta de educação financeira é que 55% dos brasileiros gastam mensalmente mais do que ganham. E 44% não sabem nem o que é um planejamento financeiro. É um conjuntinho de um monte de coisa que faz todo mundo ficar na pobreza. Exatamente. Tudo feito para deixar você na pobreza. É ótima leitura. E 20% só tem uma reserva suficiente para se manter por apenas 1 ou 2 meses em caso de desemprego. Ou seja, são pessoas que estão a 2 passos da pobreza, né? Basta um imprevisto maior ali acontecer para toda a vida financeira de uma família se desestruturar e às vezes uma família se desestrutura por causa disso, né? Por causa de dinheiro. Ou seja, a situação não está nada fácil para a classe média brasileira. Se você é da classe média e se você se importa com o futuro da sua família, você tem que fazer o possível para aumentar a sua capacidade de geração de renda. Estuda, faz uma faculdade, estuda aí por conta própria, desenvolve novas habilidades para você fazer a sua hora de trabalho valer mais. Sabe, quebra-cabeça, de repente você consegue ter uma ideia de um negócio que vai te trazer um retorno legal. E claro, economiza para você poder investir com sabedoria, para você de fato um dia poder ser livre, né? Sair da corrida dos ratos, que é ter que trabalhar o mês inteiro para poder pagar as despesas do próprio mês. Votar um pouquinho melhor seria bom também. Também. Mas aí uma consciência difícil, né? Porque se essas pessoas não tiveram acesso à educação e se elas estão passando fome, é pirâmide de Maslow, né? Quem tem fome, só tudo que pode ver é um prato de comida, né? É a promessa, né? E o cara que te dá comida, ele vira seu rei. Então, se a gente está falando de corrupção, de roubalheira, de ineficiência, tudo isso é um degrau acima de quem está passando fome, infelizmente. Então a lição é não dependa do Estado. Nunca dependa do Estado. Na verdade, é por isso que a gente está aqui, né? Exato. É por isso que você é inscrito aqui no nosso canal e você deixa aquele comentário bacanudo aqui. Já sabemos. Para provar que você chega até o final, que seria? Não dependa do Estado. Excelente, excelente. Um lema libertário para você escrever aqui e para você ganhar um coraçãozinho para provar que você não depende do Estado, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal porque a gente existe justamente para isso, para tirar as amarras do Estado da sua vida. Valeu, tudo de bom. Tchau.